De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador, 3h42. É com muito prazer que eu recebo novamente em nosso programa a economista Jocilene Parreja, que fala sobre o uso do WhatsApp e do e-mail no trabalho. Boa tarde, Jocilene, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde para todos. É um grande prazer retornar aqui e poder dar continuidade nesse processo, né? Com certeza. Como que caminham as vidas dessas pessoas. Eu não digo nem profissionais e nem só empresas, mas de todo mundo com relação a esses meios de comunicação, né? É verdade. Hoje, no primeiro bloco, a gente falou sobre etiqueta, né, nas redes sociais. E agora vem você comentar conosco justamente sobre o uso do WhatsApp e o e-mail no ambiente de trabalho. Sim. Muitas corporações oferecem para os seus colaboradores um aparelho de celular, um laptop, às vezes um iPad, para que ele possa exercer as funções daquela empresa. Sim. Muitos estão em home office, mas as pessoas terminam confundindo e terminam usando o e-mail da empresa com conversas pessoais, naquela extensão da empresa, né? Então, por exemplo, Rede América TV, aí eu pego e fico mandando mensagens que não tem nada a ver de trabalho aqui para uma outra pessoa. Exato. Isso totalmente fora de nexo, né? Vamos começar assim, ó. Da onde surgiram essas ferramentas, né? Sim. São ferramentas novas, se a gente buscar essa informação, porque elas são o quê? São ferramentas de comunicação. Ferramentas de comunicação que surgiram com o propósito de facilitar a nossa vida. Só que como são ferramentas novas, exemplo, o WhatsApp veio para o Brasil em 2010. E a parte de e-mails começou efetivamente no Brasil em 2004, porque iniciou-se em 1996. E o que ocorreu é que assim, criou-se uma demanda que foge um pouco desse conceito das ferramentas. E aí o que existe? Existem boas práticas que a gente pode ter tanto no uso do WhatsApp como no uso do e-mail. E aí abordando isso que você colocou. Então o que a gente pode pensar? Tanto para uma ferramenta como para outra. A gente vive um mundo altamente conectado. Sim. Isso é fato. Muitas vezes a gente até quer ter momentos que a gente fala assim, não, agora minha vida, meu trabalho encerrou e eu quero começar a minha vida. Ou uma atividade física, encontrar com amigos, estudar, visitar os parentes, mas aí a pergunta é, como que você tornou essa ferramenta de comunicação habilitada para ser realmente uma ferramenta e não tomar conta da sua vida? E aí que entra esse conhecimento. Exemplo, o WhatsApp, existe uma modalidade chamada WhatsApp Business. Sim. Que muitas pessoas, muitas vezes, não utilizam ou não passam o seu WhatsApp no dia a dia para um business porque acha que, não, é somente pessoas que são proprietárias de negócios, profissionais autônomos, empresários. E não. Na verdade, qualquer um de nós, quem está assistindo o programa, eu, você, todo mundo deve. Por quê? Porque tem nessa modalidade do WhatsApp possibilidades de você se organizar melhor. É assim, gente. Você está aí na sua casa, né? Chegou do trabalho 21 horas, aí começa aquele monte de mensagem. Já quando você tem esse WhatsApp Business, ele já automaticamente manda uma mensagem. Nosso horário de atendimento é comercial. Porque tem gente que acha que meia-noite, 2 horas da manhã é hora de ficar mandando trabalho para os outros. E aí a pessoa fica com insônia, com pesadelo, fica parecendo sexta-feira 13, né? Eu tenho pavor essas coisas assim. Porque, gente, quer conversar, tem horário para conversar. A não sei que você tenha muita intimidade, tenha um caso de extrema urgência. Perfeito. Aí a gente até compreende, né? Isso. Quando passa, por exemplo, já cata o telefone, em vez de mandar... E outra coisa... Vamos parar de mandar mensagem de áudio. As pessoas parecem que não sabem escrever. Pois eu fico revoltado. Eu ia citar esse ponto, inclusive, porque assim, 2 pontos que você colocou que são bastante relevantes. Primeiro, se a pessoa usa o WhatsApp Business, exatamente isso. Ela pode mandar, ela
formata, na parte de ferramentas comerciais, uma mensagem de saudação para pessoas novas que chegam no WhatsApp. Ela formata que horário que ela vai, por exemplo, agora, eu estou aqui com você. Então, eu fechei uma mensagem lá, das 14h30 às 17 horas. Então, quem fizer contato comigo nesse horário, sabe que eu não posso atendê-lo, mas que no primeiro momento possível, eu vou retornar. E por que isso se torna uma boa prática? Porque, como eu falei, são ferramentas de comunicação que vieram para simplificar e não complicar a nossa vida. Só que se eu não sei utilizá-la, se torna só mais um item. Sim. Nesse processo que é a vida, e aí você confunde. E aí eu te coloco assim, ó, exemplo. O que acontece muito nas empresas? Falta processo de política de comunicação, clareza. E aí existe, às vezes, falar das 9 às 18, só que muitas vezes, se seu gestor é uma pessoa naturalmente muito produtiva, muito criativa. Workaholic. O workaholic, perfeito. Ele vai mandar uma mensagem para você às 23 horas. E nada, na verdade, obriga você a atendê-lo, a não ser, exemplo, minha mentora deu um exemplo incrível, que ela colocou uma mensagem que era disparada nos e-mails dela. Olha, recebi a sua demanda, vou dar prioridade assim que possível, de acordo com a prioridade, enfim, com a escala que foi feita da programação. E a gestora dela pulou da mesa e falou, você é louca, como que você fez isso? Ela falou, pois é, e por quê? Porque existe isso, muitas vezes existe uma política de comunicação clara pela empresa, um processo que mostra isso, mas existem gestores que, enfim, são workaholics, são extremamente criativos, pode ser que tenha uma presença de ansiedade, que é isso que eu quero também trazer, que todas essas ferramentas, quando a gente não sabe utilizar, elas iniciam processos que tornam a gente disfuncional. Sem dúvida. E dependentes, doentes. Exatamente. Né? Exato. E aí a pessoa não rende no trabalho. Aquilo que era para facilitar, termina sendo um causador de distúrbios. Exato. Então, assim, o que eu posso trazer de informações que são bem relevantes, até do que você estava falando, né? Tá, o meu chefe mandou às 23 horas. Se você está ali estudando, conversando com alguém, e para você isso não vai ser algo que viola aquela sua liberdade, aquele espaço, você pode perguntar, é urgente? Provavelmente ele vai parar, porque já é uma pergunta, e nosso cérebro tem essa ação, né? Ele é posto ele é paralisado, e aí fala, é urgente? Se ele responder, é caso de vida ou morte, aí você liga para ele. Você nem responde no WhatsApp, que é isso que eu ia te falar sobre urgência. Que quando a gente usa o WhatsApp para fins pessoais e profissionais, o que é o real importante? Vou entrar numa reunião, num treinamento, num momento que eu não posso ser interrompido. Quem são as pessoas que numa urgência podem me acessar? Só nesse caso. E aí você deixa isso direcionado na mão de alguém que possa te dar essa informação. Sim. Caso contrário, é necessário esse espaço de tempo para a gente até refazer esse movimento com o nosso cérebro, porque já está comprovado cientificamente que uma coisa que as pessoas falam que é, eu procrastino, falta foco, só que se toda vez que seu celular apitar, perdão, você simplesmente para o que você está fazendo e vai... é só uma mensagem, uma propaganda no Instagram ou uma mensagem no WhatsApp, porque hoje todo tipo de aplicativo tem notificações. Eu já ponho tudo silenciado, que eu não tenho paciência. Perfeito, tenho paciência. Quer ver aqui? Olha, aqui tem uma pessoa lá em Lençóis Paulista que às vezes eu estou no ar e fica ligando para mim. Aí o que acontece? Eu pego e falo assim... Eu vou mostrar você no ar porque eu estou trabalhando. Sim. É só ligar na Rede América TV que você me vê. Pronto. Exato. Aí para. Às vezes eu estou em reunião e a pessoa me liga. Exato. Porque é chato. Né? E outra, você não rende. Quando você deixa esse monte de notificação, você fica dependente do telefone. É horrível, mas é uma verdade. Agora mesmo de manhã eu estava na padaria com o pessoal aqui da TV e você vê um monte de gente, ao invés de absorver aquele alimento de uma maneira salutar, a pessoa fica assim, ó. Não, e quando existe uma mesa que tem 4, 5 pessoas e todas estão ao celular comendo e não estão interagindo entre elas. Então, se você parar para analisar, o cérebro, em cada interrupção que a gente tem, são 23 minutos que ele precisa para retornar na atividade que estava. Olha.
Então, você imagina, você está ali no meio da construção de uma pauta do programa Sim. dito e feito, de repente você não silenciou o seu aparelho e pá, você atende. São 23 minutos que o Fábio vai levar para retomar o Sim, ponto onde e é isso parou. mesmo. Então, vocês imaginam que... É triste. É triste, Agora, quando a gente fala do e-mail, e assim, outra coisa que a gente é importante falar dentro do trabalho dessas ferramentas maravilhosas que são o WhatsApp e o e-mail, Sim. é que assim, a gente está falando de uma empresa, né? A gente está focado para a empresa nessa pauta. Sim. Então, assim, nada de áudio, gente. Escreva, porque fica documentado. Até juridicamente tem valor o escrito, porque se for preciso usar o áudio de alguma coisa para provar, tem que fazer uma perícia, é todo um processo mais demorado, mais caro e assim por diante. Então, escreva, porque quem escreve deixa bem claro que é profissional e tudo mais. Exatamente. Outra coisa que é importante lembrar é que o e-mail não é uma coisa que é demorada. O e-mail chega do mesmo jeito que o WhatsApp. Sim. Todos os e-mails que eu tenho na face da Terra, que se você mandar agora, chega. Não, e você não sabe, né? Existe, às vezes, um hábito que é muito ruim nas pessoas, que eu encaminho o e-mail e a pessoa me manda no WhatsApp, olha, acabei de enviar o e-mail para você. E aí eu penso, nossa, deve ser urgente. Quando você vai ver, não é. Não é urgente. Aí eu respondo para a pessoa, eu falo, olha, eu recebi seu e-mail, eu confirmo o recebimento e vou conseguir verificar a partir desse horário. E aí a coisa tranquiliza. Só que eu já interrompi o meu trabalho se o meu celular não estiver no silencioso. E aí uma boa prática para você poder ter uma rotina de trabalho bastante salubre, onde você não só atende às necessidades do seu WhatsApp, mas também dos e-mails, com relação ao WhatsApp, é o WhatsApp Web. Você vai pegar qual é o período do dia? Logo que o dia começa? É após o almoço? É no final do dia? Ou eu vou estabelecer que frequência? Qual a frequência que eu vou checar o meu WhatsApp? Porque aí, no checar, existem duas etapas. Eu posso olhar quem foram as pessoas que me enviaram essas mensagens. E dali eu posso pensar, puxa, esses dois eu acredito que é urgente, ou que são prioridade no dia de hoje. E, imediatamente você checa e responde. Os demais, reserve esse tempo. Abre o seu computador, seu notebook, seu PC, abre o WhatsApp Web. Por quê? Porque aí você coloca o seu celular em módulo avião. Porque aí você vai ter tranquilidade de interagir com aquele conteúdo, responder cada uma das pessoas, sem virar aquela loucura. Porque muitas vezes você responde e a pessoa já pergunta. E aí você responde horrível. e a pessoa já... Ai, que saco. Quando você fala boa tarde pra pessoa, e a pessoa pega e fala, ai, pra você também. Aí ela começa a mandar flor, ela manda nos... Gente, você quer terminar? Deixa eu terminar. Exato. E aí, quando você fizer todo esse processo, aí você ativa o seu celular, aí você ativa e tá tudo bem, porque aí as pessoas vão voltar a interagir. E se naquele momento você não tem mais um tempo de qualidade, dedica um outro período. Então, se você fizer isso ao longo do dia, 3 etapas, 4 etapas de 15, 20 minutos, você não fica... parece que aquela ansiedade que, nossa, vai pegar fogo alguma coisa se eu não responder agora, e não é dessa forma que funciona. E o bom né? profissional é aquele que tem disciplina, que tem metodologia, planejamento, Exato. isso que funciona. Eu tenho uma coisa comigo assim, quando eu acordo, depois que eu faço as minhas orações, eu respondo todo mundo, Sim. depois é outros 500. O que eu tinha para fazer, aí depois tem a parte da noite. Antes de dormir, respondo todo mundo também. Perfeito. Acabou. Ah lá, tá vendo? Essa é a frequência que para o Fábio funciona, traz tranquilidade, traz paz. Então, a pergunta que eu deixo para a sua audiência é: qual a frequência que, para você acessar seu WhatsApp, vai priorizar o que realmente é prioridade, que não vai virar urgência, que não vai pegar fogo, e aquele momento que você pega o seu café, pega um chá, pega uma água, você abre o seu WhatsApp Web e organiza. Porque tem isso, se você já resolveu algum diálogo, alguma conversa, você já descarta. E com isso, você não fica com várias pessoas, você está com a sua entrada limpa, você só tem realmente aquilo que precisa dar retorno, você mantém arquivado assuntos que você precisa ainda resolver algum ponto. Tem formas de você sinalizar com setinhas, para saber, eu criei uma setinha cor vermelha, ou seja, se eu não responder isso amanhã para essa pessoa, vai pegar fogo. Sim. Então, você já tem um alerta do tipo, o que eu tenho que priorizar amanhã, depois que eu acordei, fiz as minhas orações, essa com setinha vermelha eu tenho que priorizar. É isso mesmo. E essa forma, você vai conduzir de forma muito mais saudável essa relação sua com o seu próprio WhatsApp. Essa que é a grande verdade. Então, assim...
cancela os barulhinhos, os dispositivos de alarme, que é importante. Faça esse período, esse ritual de você parar, utilizar o WhatsApp Web para você organizar a sua caixa de entrada e os arquivamentos, ver o que realmente é importante, que você vai ver que não é necessário, a gente pode, foi comprovado pela minha mentora, 30 dias ficar sem usar o WhatsApp. Terão pessoas que dirão assim, puxa, mas a minha única forma de comunicação é o WhatsApp, não tenho e-mail, mas se você precisa, liga para a pessoa, né? Isso, eu sou da seguinte opinião, e odeio ligação, para quem está me assistindo já sabe disso, né? Odeio ligação de WhatsApp. Eu também não Ligue para mim do telefone, entendeu? Sim. Se você não tem condições de pegar e ligar de um número tradicional, vá vender um pão, vá fazer alguma coisa, porque ninguém é obrigado a ficar fala, que nem um retardado, Sim. esperando ver o que você vai falar. Eu Exato. acho que se a gente está no mundo de crescimento, a gente está explicando para que você cresça, você pode fazer o melhor para sua vida, né? E você tem que trabalhar para pelo menos ter o básico. É o mínimo. É. Né? Você tem E condições. hoje em dia existem planos altamente acessíveis, Sim. né, que permitem isso. Eu penso que assim também é uma questão de você priorizar. Se para você ter uma ferramenta de comunicação tão popular e tão usual como é o WhatsApp, o que eu vou fazer para ter essa ferramenta? O que eu vou priorizar? Muitas vezes eu vou deixar de comer, sei lá, uma pizza, Sim. que hoje em dia uma pizza boa custa em torno de 80 200 reais. Ai, Não, aqui tá 80. tá 80. Aqui na rua Que aqui é bom, mais cara, viu? viu? Porque Não sei a que você tá comendo, mas aqui na rua a mais baratinha tá 80. Pois é, as que eu tenho comido, como são 3 pessoas, eu, meu marido e minha filha, a média fica em 200 reais. E aí eu te falo, precisa comer pizza toda semana? Não. Ou eu vou priorizar esses 200 reais em alguma coisa que vai me trazer mais oportunidades? Porque assim, o WhatsApp hoje em dia tem a questão dos grupos. Isso mesmo. Inúmeros grupos. E aí, como que eu vou conduzir esses grupos? Então, assim, você pode, primeiro, tirar a notificação desse grupo, você pode desativar recebimento de arquivos de mídia, você pode arquivar esse grupo e só acessar ele quando realmente for necessário, dentro do que surgir de informação. Então, assim, meios existem, mas a gente precisa estar disposto a fazer esse processo de mudança, que muitas vezes é desafiante, né, para a maioria das pessoas. Nosso diretor está me informando que tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, estou usando o meu WhatsApp pessoal para trabalhar, mas recebo mensagens de trabalho fora do meu horário e não consigo não responder. O que eu devo fazer? Ideal seria trocar para um novo número? A empresa que deve me fornecer isso, quem pergunta é a Lucinéia Duarte, de Natal, Rio Grande do Norte. Primeira coisa, Lucinéia, obrigada pela sua pergunta. Foi como foi como eu disse, Lucinéia, a sua empresa, ela tem uma política clara de comunicação? Será que você recorrer ao seu gestor e perguntar para ele, olha, a empresa tem clareza de como deve ser? Porque sim, hoje a maioria das pessoas tem o próprio aparelho celular e o mesmo WhatsApp que é utilizado para a vida pessoal é profissional. Pós-pandemia, a vida é uma só, se tornou uma só. Então, assim, o que é importante você ter clareza é isso, chegar no seu gestor ou nos seus pares, junto com o seu gestor e falar qual é a política da empresa, porque geralmente as pessoas não fazem essa pergunta, elas não têm essa clareza, e aí eu não sei por onde caminhar. Segundo ponto, foi como eu falei, o gestor, a gente nunca vai deixar de responder, né? Isso é o natural dentro das empresas. Então, assim, é você alinhar com o seu gestor se existe uma política, qual seria o horário adequado para ele ainda encaminhar algo para você e você responder. Caso contrário, existe aquela questão do respeito, né? Eu vou responder no primeiro horário comercial, ou seja, às 8h30 da manhã, às 8 da manhã, às 9 horas, eu vou dar prioridade para a mensagem do meu chefe, como eu estava conversando aqui com o Fábio. Entendeu? Então, assim, você, pelo que eu entendi, trabalha como empregado. Então, é importante você saber, a empresa direciona um aparelho para os funcionários poder separar o WhatsApp pessoal do trabalho? São perguntas que você só vai poder praticar se você tiver a clareza pela empresa. Tá bom? 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Oi, minha empresa pode ver tudo que eu mando no e-mail corporativo? Quem pergunta é Thaís Guerrini, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Oi, Thaís, obrigada pela sua pergunta. Sim, e-mails que são utilizados, porque assim, é um provedor, certo?
Existe um provedor muito conhecido que é o Outlook, que é utilizado por inúmeras empresas. Eles têm esse acesso, se eles quiserem, sim. Porque quem paga esse serviço para que o funcionário utilize dentro de uma plataforma na empresa é a empresa. Então, assim, checa com seu gestor, com o RH, que, de novo, eu volto a reforçar, existe uma política de comunicação e essa política geralmente precisa ser conversada. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Quando é melhor mandar mensagem no WhatsApp e quando mandar e-mail? Quem pergunta é a Sheila Bernardes, de Eunápolis, Bahia. Excelente pergunta, Sheila. Obrigada. Ó, Sheila, é exatamente isso. Normalmente, eu, por exemplo, quando eu divulguei, inclusive a primeira vez que eu vim aqui, eu deixei um e-mail de contato. Por quê? Porque é uma forma, primeiro, de eu saber quem está fazendo contato comigo. Eu posso responder tranquilamente naquele horário que eu reservo para dar retorno e fica um registro que, como o próprio Fábio falou, se torna um documento. Diferente do WhatsApp, até retomando a questão das gravações. Que quando a gente trabalha o WhatsApp no trabalho, por que evitar gravações? Porque um ok, você não precisa gravar. Sim. Ou não, tá bom, tá tudo certo. Você pode escrever. E isso, na verdade, viabiliza o processo, se torna mais assertivo. Então, assim, o WhatsApp, o ideal é você fazer uso nele no dia. O que hoje está em pauta, que é prioridade, e eu quero essa agilidade no processo. E o e-mail para você demandas de novos projetos. E aí é onde você consegue se organizar e se planejar para poder escalar qual vai ser o primeiro projeto, qual vai ser o segundo projeto e assim por diante. Ou se vai trabalhar projetos paralelamente, porque cada um deles tem a sua prioridade. Tá? Isso é o ideal. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde, Jô. Boa tarde. Meu WhatsApp está cheio de grupos de trabalho. Alguns nem são usados. Fica chato sair dos grupos que não uso? Quem pergunta é Elenir Carrino, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Oi, Elenir. Boa tarde. Obrigada pela sua pergunta. Veja, isso é um ponto bem tênue para ser tratado, porque esses são grupos de trabalho. Eu digo isso até porque eu tenho um profissional que eu trabalho como team coach com a pessoa, ele é gestor, ele tem um time de profissionais na área comercial, e isso foi um dos questionamentos que ele me trouxe, e ele pediu uma orientação de como trabalhar isso. E aí eu sempre pergunto assim, ó, qual o propósito da formação desse grupo? Existe um propósito claro? Ele foi formado com qual finalidade? Ah, esse grupo é para ser colocado ideias de novos projetos toda segunda-feira. Esse grupo foi formado para follow-up da etapa do projeto. Esse grupo foi formado para a reunião semanal de 45 minutos. Então, aqui define-se a pauta para que seja uma reunião dinâmica. Qual o propósito do grupo? Se são as mesmas pessoas, se são os mesmos gestores, para que isso se torne prático e simples, né? Não adianta ter 10 grupos com as mesmas pessoas se não houver essa clareza do propósito de cada um desses grupos. Tá? Maravilha, deixa eu passar aqui o contato da Jocilene Parreja, que é economista e analista comportamental. Ela pode fazer toda uma consultoria na sua empresa, tratar de treinar o staff para deixar tudo alinhado, cada um no seu quadrado e mesmo assim todos imbuídos do crescimento. Para isso, você entra através do baruchconsult@gmail.com, baruchconsult@gmail.com, e lá no Instagram IMX Brasil, IMX Brasil. Jocilene Parreja está a cada 15 dias em nosso programa. Obrigado. Imagina, eu que e agradeço. até breve. Sucesso sempre. Obrigada. Foi ótimo. Foi excelente. Uma boa tarde. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.